Amém? Amém. Boa noite. Bom, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 128. E eu queria dar um tema para essa mensagem, ser obediente tem recompensa. Todos acharam? Amém. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e irá tudo bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira, ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Amém. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por esta noite, Pai. Obrigado por ter nos trazido em segurança. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, Senhor, que separou um pouquinho do seu tempo para estar aqui, para ouvir a Tua palavra, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos guiar aqui através das Suas Escrituras, que nós possamos aprender mais de Ti nesta noite e que nós estejamos atentos, Pai. Que nós tenhamos, como a Meire comentou, ouvidos para ouvir, Senhor. Que nós estejamos atentos aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu li esse salmo aqui, o 128. Ele é um salmo que fala um pouco sobre a bênção na vida da família, né? Então, é um salmo bem interessante nesse sentido, que ele tem uma promessa no final, né? Os dois últimos versículos. E no de 1 a 4 ele fala um pouco sobre essa questão da bênção sobre a família, né? O segredo aqui está na parte do temor, né? Se a gente olha no dicionário, a primeira definição que ele dá é uma definição que o temor é você ter um tipo de medo, uma certa situação, mas a segunda, que é relacionada a Deus, é um pouco diferente, que é um sentimento de profundo respeito e obediência. Então, quando eu temo ao Senhor, eu tenho o quê? Respeito e obediência. E eu queria falar um pouco nessa noite sobre a questão da obediência a Deus. E existe uma família na Bíblia, e hoje a gente vai ficar entre os Salmos 128 e lá em Gênesis, porque eu vou fazer um paralelo entre esse salmo e essa família, que é uma família onde o marido creu nas promessas de Deus para a vida dele e no que Deus pediu para ele fazer, e depois ele repassou isso para a sua família, e a sua família comprou a ideia dele e seguiu firme junto com ele, né? E sobre obediência, eu já comentei uma vez aqui, mas tem uma característica que é muito interessante. Ela tem que ser imediata, completa, de coração e sem murmuração. Ou seja, se eu fizer, mas eu murmurei, se eu fizer, não foi de coração, eu não estou obedecendo, eu só estou fazendo. Então isso é uma grande diferença aí que eu tenho que pensar, porque se eu obedeço e não sigo essas coisas, quer dizer que eu estou fingindo que estou obedecendo, estou fazendo contrariado, né? Que muitas vezes a gente faz certas coisas contrariado, e é nesse sentido, né? De fazer as coisas sem ter sido da forma que deveria. E a família que eu estou falando aqui, alguém já tem uma pista? Noé. A Cláudia sabia, né? A história de Noé, ela tá de Gênesis 5:29 até Gênesis 9:29. Coincidentemente, começa e termina no versículo 29. Noé, ele vivia numa época um pouco complexa, né?
onde o mal tomava conta de tudo e de todos ali. Mas a gente tem que pensar o quê? O homem, ele foi criado e ele viveu no Éden, certo? Quando ele viveu no Éden, ele foi expulso, que é o que o Chico falou na semana passada, né? Teve o episódio lá deles serem enganados pela serpente. Depois que eles saíram de lá, eles tiveram filhos. Os 2 primeiros filhos dele, o que eles fizeram? Um matou o outro. E quando teve o episódio de um matar o outro, o que aconteceu? Caim foi recluso, mandaram ele para outro lado. E o mundo foi nascendo com base no quê? Nos filhos de Caim. Então, era uma natureza totalmente caída e depravada. É um cara que tinha acabado de matar alguém, né? E ainda, até um dia no grupo lá, a gente estava comentando sobre isso, que ele questiona Deus, mas tipo, quem sou eu para saber onde meu irmão tá? Porque Deus questiona, cadê seu irmão? Porque Deus já sabia. Mas ele vai questionando Deus nas coisas que Deus está falando com ele. Então é interessante a gente ver isso, né? E foi passando o tempo, mas só que Adão e Eva tiveram um outro filho, que é Sete. E Noé, ele é da linhagem de Sete. Sete, essa linhagem, foram os que voltaram a buscar a Deus. Voltaram a ir atrás de Deus para ter relacionamento. E a Bíblia fala que algumas pessoas andavam com Deus, né? Depois a gente vai explorar um pouco mais. Em Gênesis 6:5, eu acho que é esse que está aí, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então, Noé, quando ele nasce, ele é filho de Lameque, ele nasce ali no versículo 29 do capítulo 5, e até Lameque fala assim, né? Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Porque Noé significa alívio. Então, ele já nasceu com um nome que remete ao que ele iria fazer, né? E a família de Noé, ela viveu debaixo de um propósito, junto daquilo que Noé falou para eles, né? Então a família dele estava junto com ele, acreditou naquilo que ele tinha ouvido de Deus, sabia que ele era um homem íntegro, né? E que andava com Deus, e foi lá. Então a capacidade dele de transmitir o que Deus passou para ele foi uma das virtudes de Noé, porque muitas das vezes uma pessoa na família tem às vezes um direcionamento de Deus, mas ela não consegue cativar as outras pessoas para que elas também tenham aquele mesmo, né, entendimento ou acreditem na mesma coisa. Quantas famílias que às vezes só a mulher ou só o marido é convertido, tem essas situações? Porque o que acontece? Às vezes a outra pessoa não consegue enxergar aquilo que a pessoa está mostrando, porque às vezes fica com alguma coisa tapando ainda, né? Então tem que continuar pregando, continuar falando, até que um dia Deus tire essa venda também dessas pessoas, né? Para que elas também sigam naquilo que o Senhor quer. E aqui, olhando para Noé, ele felizmente conseguiu isso. Ele conseguiu passar para a família dele aquilo que Deus queria que fosse feito, né? E pensando nisso, eu quero fazer alguns paralelos entre o salmo que a gente leu e a vida de Noé, para a gente ver que eles estão ali seguindo a mesma linha. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar é a fé e o temor ao Senhor. No versículo lá, o versículo 1 do Salmo 128, ele fala o quê? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E depois, Gênesis 6:9 fala, são essas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os contemporâneos. Noé andava com Deus. Então aqui mostra que ele tinha temor e caminhava com Deus. Então ele seguia tudo aquilo que Deus colocava para a vida dele.
né? Então, esse aqui é o primeiro ponto que eu queria falar. E quando a gente olha para isso, como eu comentei, 2 pessoas a Bíblia fala que andavam com Deus. Além de Noé, tinha o Enoque, que é no Gênesis 5:22. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Adão e Eva, eles tinham a presença do Senhor no Éden, mas a Bíblia não fala exatamente que eles caminhavam ou andavam com Deus. Deus, pelo que você lê lá em Gênesis, Deus aparecia na viração do dia e ficava ali no jardim, mas não falava que eles caminhavam junto, igual a forma que ele fala que caminhava com Noé e com Enoque, e que Enoque depois não se sabe o que aconteceu com ele, né? Então é importante saber isso, então basicamente quem foi que de fato andou com Deus foram esses 2, né? Até eu deixei aqui o versículo aqui, ó, que é depois que eles já tiveram tido problema lá. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave à tarde, o homem e sua mulher se esconderam na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então aqui é o que eu falei, né? Ele está falando que Deus andava lá, mas não falava que Deus andava com eles, né? Então tem esse detalhe aí, que a própria palavra nos diz. E o que Deus fez com Noé? Deus, ele pediu para Noé fazer a arca, que é uma das passagens mais famosas da Bíblia, né? A arca de Noé. Então, todo mundo, acho que até quem não é crente, não conhece de Bíblia, sabe dessa história, porque é uma história comum. Então ele fala o quê? Em Gênesis 6:22. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Então mostra que Noé seguia tudo aquilo que Deus pedia para ele. E uma coisa interessante aqui, falando sobre obediência, tem várias passagens onde Deus ordena a Noé fazer certas coisas. E Noé vai fazendo todas elas. E a palavra que Deus fala, que ordena, é a mesma que ele falou para Adão, para ele não comer do fruto lá. E aí, uma coisa interessante, fazendo um link com a mensagem da semana passada, Noé aqui, ele ouviu essa palavra e seguiu. Ele teve esse discernimento, diferente de quando Adão e Eva ouviram essa palavra e não o fizeram, né? Que eles acabaram sucumbindo ali, né? Então aqui a gente tem esse primeiro versículo 6:22, o 7:5 fala, e Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. O 7:9, entraram junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Então também é uma outra ordenança. E depois 7:15-16, de todos os seres que havia fôlego de vida entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. E interessante que o 8:16, Noé só saiu da arca depois que Deus falou para ele também que ele podia sair. Então, ou seja, até nisso, mesmo que ele já tinha feito toda aquela checagem de que se a água já tinha baixado, se dava para ele sair, se não dava, ele ainda fez. Então ele fala no 8:16, saia da arca você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. E aí no 8:18 fala que aí Noé saiu com seus filhos, a sua mulher e a mulher de seus filhos. Então, ou seja, ele teve obediência para fazer a arca, superar todos os desafios que ele teve naquela época, porque você imagina ele fazer uma arca naquele tempo, daquele tamanho. Eu tenho uma Bíblia de estudo que mostra um comparativo da arca, aí coloca uma pessoa, aí tem uma carreta, e a arca é infinitamente maior que até uma carreta. Então a gente já pensa assim, nossa, como que ele e os filhos construíram isso tudo naquela época? Só Deus, né? Para poder dar o suporte.
Então, tudo isso que eu mostrei até agora mostra que Noé foi o quê? O tempo todo ele foi obediente. Ele seguiu todos os comandos que Deus deu para ele. E ele fez como isso? Ele fez de forma imediata, completa, de coração e sem murmuração. Porque muitos receberam ordens de Deus na Bíblia e eles fizeram o quê? Eles murmuraram, eles questionaram, eles fizeram N coisas que depois acabaram fazendo aquilo que Deus pediu, aquilo que Deus, alguns, outros não, mas alguns murmuraram, não tiveram esse discernimento igual Noé teve. Então Noé, ele é esse exemplo nesse sentido. Então em nenhum momento ele teve um questionamento, em nenhum momento ele questionou a autoridade de Deus na vida dele, e por ele estar com Deus e ter um relacionamento com Deus, ele fez isso, porque ele acreditou em tudo aquilo que o Senhor colocou para ele. Muitas vezes a gente, tem um direcionamento de Deus, mas a gente acaba fazendo o quê? Não fazendo da forma que Ele pediu. A gente quer fazer da forma que a gente entende que é certo. E isso pode dar problema. Parece que é uma bobagem, mas a gente tem essa questão carnal, que a nossa carne às vezes quer falar mais alto. E mesmo tendo um direcionamento de Deus para determinadas coisas, a gente acaba fazendo diferente, Às vezes numa questão de trabalho, outra questão na vida, a gente acaba não ouvindo e não fazendo aquilo que Deus pediu. Então uma ordem de Deus na nossa vida, ela tem que ser cumprida dessa forma, igual Noé falou. João, interessante, você estava falando uma coisa, lembrando. Muitas vezes a gente consulta Deus, porque Deus pode falar, Cleiton, não faça assim, e eu quero fazer a minha vontade, então é melhor nem consultar Deus. Eu vou na minha e está tudo certo. Eu vou que vai dar bom, E vai dar ruim, Só que aí é o contrário. E eu vejo que essa obediência está ligada diretamente à nossa fé. Porque se a gente tem uma fé plena de que Deus pode fazer todas as coisas em nossa vida, a gente vai fazer o quê? A gente vai obedecer aquilo que Ele pede para a gente fazer. A gente não vai hesitar. A gente vai seguir caminhando dentro daquela palavra que Deus colocou para a gente. Então é importante a gente ter isso, porque isso vai demonstrar também a nossa fé. Porque muitas vezes a nossa falta de fé faz com que a gente não obedeça. Porque às vezes a gente acha que determinada situação eu vou conseguir cumprir, fazer na minha própria força. E aí eu deixo minha fé de lado e vou pela minha força. Só que aí o que acontece? Eu não consigo. Não vai. E aí depois eu vou lá e faço o quê? Reclamo com Deus ainda. Poxa Deus, achei que você estava nisso. Achei que você estava comigo nessa. Por que não deu certo? Pedi tanto, orei tanto. Mas era só a carne pedindo. Não era aquilo que Deus queria. Então a gente precisa ficar atento aí. E até no último grupo a gente estava comentando sobre isso, Essa questão de orar e querer as coisas resolver rápido, Que a gente estava falando sobre a morte de Lázaro. Que as irmãs chegam lá e falam, pô Jesus, se você tivesse aqui, te mandou a carta, se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Então estava lá questionando Deus. Mas Deus tinha outro propósito. E muitas vezes é a mesma coisa na nossa vida. Deus tem um outro propósito. Pare e obedece. Escuta o que eu estou falando. Que às vezes a gente fica nessa. Não, vou fazer do meu jeito, vou fazer na minha força. Então, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Nem sempre nossas orações, nossos pedidos vão acontecer no momento em que a gente quer. E da forma que a gente quer. Mas a gente tem que manter obediência ao Senhor. Mesmo quando as coisas não estão acontecendo. Que esse que é o ponto aí. Porque você imagina lá Noé construindo aquela arca. Vários anos, porque ele não construiu do dia para a noite. Quantos anos que ele não se passou? Porque fala que quando os filhos dele nasceu, ele tinha, acho que 300 anos. E depois aí fala na Bíblia que ele terminou de a arca com 500. Então, assim, olha o tempo. É um intervalo de 200 anos. Aí vamos imaginar, os filhos dele já eram um pouco maior e tal. Mas mesmo assim, pelo menos uns 100 anos aí, deve ter demorado para construir. Ou até mais. Então, nem sempre é na hora. E nem sempre uma palavra de Deus,
para a nossa vida vai se cumprir na hora. Porque ele estava falando, constrói uma arca, vai ter um dilúvio e vou acabar com tudo. Não se sabia quando ia ser o dilúvio, não se sabia quando ia acontecer as coisas, da mesma forma que nós aqui hoje. Hoje nós estamos aqui pregando o evangelho, falando para as pessoas de Jesus, mas a gente não sabe quando Jesus vai voltar. E aí, será que a gente vai ficar igual aquele povo da época de Noé, desconfiando dessa palavra de Deus? Ou a gente vai ter alguma atitude? A gente vai fazer alguma coisa para mudar esse cenário? Porque muitas vezes a gente fica pensando, pô, mas será que vai? Será que não vai? Né? Então a gente precisa ter atenção nisso. E o versículo número 1, ele é importante, porque ele fala, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, se eu sou temente ao Senhor, eu vou andar nos seus caminhos, que é basicamente também o que fala no Salmo número 1, né? Que fala tudo que o cristão deveria fazer ali, né? Que é meditar na palavra dia e noite, que é obedecer, não se sentar na roda dos escarnecedores, e aí por aí vai, né? Então, aqui o Espírito Santo manda a gente fazer o quê? Analisar nossas vidas. Se nós estamos tendo obediência e usando nosso livre-arbítrio, vamos dizer assim, para obedecer de forma imediata ao que Deus está colocando para nós, ou se nós estamos fazendo igual Adão e Eva, deixando a coisa acontecer e não obedecendo aquilo que Deus colocou para a gente. E até estava conversando agora com o Chico, né? Tem um versículo sobre aquela questão que ele falou semana passada, que fala exatamente sobre isso. Deus já tinha falado que existia uma árvore no meio, mas só que a gente estava conversando. Será que Adão repassou para Eva direito a história? E ela entendeu a árvore do meio, não sei o que, e depois a serpente falou lá e ela acreditou em tudo? Então a gente tem que ficar atento aí, o que a gente está ouvindo, se a gente está ouvindo certo. Se é voz de Deus, ou se é outra vozinha que está aqui te cutucando, né? E Deus pede que a gente seja justo e íntegro, da mesma forma que Noé foi. Que mesmo no mundo onde tudo te leva a ser de uma outra forma, você continua seguindo no caminho de Deus. Porque o mundo, ele vai mostrar que às vezes é complexo ser o crente, aquele que acredita em Deus. Mas, porque mostra facilidades para ser do mundo, para viver vida fácil, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí, o que é a diferença entre Gênesis 6 e os dias de hoje? Não tem diferença. Um monte de gente incrédula, que zomba da palavra de Deus, que fala um monte de coisas, né? Sobre Deus e sobre tudo. E às vezes a gente como crente não se posiciona, não coloca a nossa opinião nas situações, e o negócio vai ficando assim, né? Mas temos que seguir o exemplo de Noé. Ele fez o quê? Ele manteve posicionamento. Todo mundo seguindo um fluxo, e ele foi ao contrário, né? Foi para o outro lado. Você imagina, João, se tivesse alguém da família dele que não aceitasse, como é que seria? Sim. De hora que eu fico parado pensando, imagina, né? Seria com uma instrução, né, correta, firme, né, bem posicionada na palavra, né? Leva exatamente a vitória, leva as bem-aventuranças do Senhor. Sim. E aquele negócio, é obediência. Não tem outra coisa, né? Temor. Porque o temor a gente fica pensando no medo, né? Mas não é ter medo de Deus, né? É a gente reverência, essa tá firme, né? Respeito, né? E Deus, ele quer uma coisa da gente. Ele quer o quê? Ele quer que a gente faça aquilo que ele espera, que é obedecer. Mas a gente é sempre o filho rebelde, né? Que quer fazer diferente, quer questionar, quer colocar situações. Mas eu creio que a gente tem que ficar atento nisso. E eu sei que tem várias perguntas aqui que eu coloquei, e são perguntas especialmente para isso mesmo, para a gente começar a pensar se a gente está de fato obedecendo e seguindo,
ou se a gente está deixando a vida levar a gente nas coisas, né? Porque é importante a gente estar atento nisso, né? E a gente tem que parar de ficar massageando nossos sentimentos carnais, porque muitas vezes a gente fica nisso. A gente quer resolver uma coisa na carne e fica lá, só, né? E deixa de ouvir Deus. E eu acho que isso não está certo. João, é pecado de estimação, né? É, exato. É os nossos pecados. Pega, bota ele aqui do lado da cadeira e fica, né? É. Passando a mãozinha nele. Então por isso que a gente tem que estar atento à palavra de Deus, ao que a palavra de Deus tem falado com a gente. Porque hoje em dia muita gente por aí pregando e falando um monte de coisa, mas tem que também parar e tomar cuidado para ver se é de Deus ou não, né? Se aquilo que está sendo falado, dito, é realmente de Deus ou não. Porque a internet deu voz para muita gente e a gente tem que ficar atento aí nessa situação também. Bom, o segundo ponto é trabalho e provisão, né? O Salmo 128:2 e o Gênesis 6:14-16, que são os paralelos. Então, o Salmo 128:2, ele fala assim: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. E o Gênesis 6:14-16 vai falar o quê? Faça uma arca de tábuas de cipestre, nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará, seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então aqui no Salmo ele fala que o seu trabalho vai te dar suas recompensas, e aqui em Gênesis está falando o que? São as instruções que Deus deu para Noé construir a arca. Instruções que eram o que? Exatas. Então Deus tinha todo um direcionamento para ele. Se ele fizesse uma coisa fora daquilo que Deus pediu, a arca provavelmente não iria funcionar. Então tinha que ser exatamente daquela forma. Então, é como eu disse no começo, não é novidade para ninguém que essa história é mais famosa, de construir a arca, né? E Deus fala exatamente para que ele faça e faça da forma correta. Aí você imagina naquele tempo como que era a situação. Ele construindo essa arca e todo mundo olhando e vendo ele construir aquilo daquele tamanho e ninguém entendendo nada. Um monte de gente incrédula lá que tinha naquela época. E como que será que ficava a cabeça dessas pessoas se não tivesse firmada em Deus, né? Que é um paralelo com os dias de hoje. Porque se nós ouvimos a palavra aqui no domingo, tentamos aplicar na nossa vida durante a semana, e acontece alguma coisa, alguma situação que nos coloca em xeque com aquilo, ou para ser aceito num grupo, ou para outra coisa, como que a gente está lidando? A gente está sendo firme igual Noé foi, de continuar no projeto de Deus, ou a gente foi o que? Desistiu, deixou de seguir aquilo que Deus colocou na nossa vida, né? Porque se Deus te dá um direcionamento, não importa o que acontece fora, você tem que seguir aquele direcionamento para que as coisas funcionem. E aí o interessante aqui é que ele fala dos 40 dias e 40 noites. O número 40 ele é emblemático na Bíblia. Então tem várias situações que fala do 40. Então depois ele fala aqui, né? Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E aí depois no 7:12 fala: e caiu a chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Esse número 40, na Bíblia, quando ele é dito, ele remete a períodos de teste. Normalmente são períodos de teste, e que inclusive pode ser um período de teste crítico, onde coisas podem acontecer, e até mesmo de avaliação. Então, se a gente for
olhar lá, Noé, depois ele também ficou 40 dias em cima de um monte, esperando a água baixar. Então depois a Bíblia de novo fala dos 40 dias. E o 40 ele vai aparecer em Êxodo 24:18, Deuteronômio 19:9, Números 13:25, Números 14:33, Jonas 3:4 aparece também. E um dos mais, importantes aí é Mateus 4, de 1 a 11, que é quando Jesus ficou 40 dias no deserto. Então 40, sempre que aparece isso, é teste. E o teste era de resistência aqui. Imagina como que Noé e sua família ficaram dentro de uma arca, chovendo um monte de água, não se via uma terra, não se via nada, e esse pessoal ficou lá dentro todo esse tempo. Tem gente que às vezes não consegue ficar 2 dias em casa junto com a família. Imagina ficar 40 dias numa situação dessa que não tem nem como a pessoa sair, nem como ela fazer nada. Então realmente foi ali uma questão onde Deus, se tivesse alguma coisa ali para essa família se resolver, seria naqueles dias, né? Para que eles saíssem dali e tivessem aptos a fazer o quê? Gerar uma nova humanidade, né? Porque todo mundo, a Bíblia fala que todo mundo que não estava ali morreu, não sobrou ninguém, né? Até eu grifei aqui na Bíblia que fala uma palavra interessante aqui, que assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Então foi exterminado, não sobrou nada, não teve nada para contar a história, só quem estava ali dentro da arca que era. João, se a gente começar a analisar, a humanidade foi criada a partir de Adão e Eva. Sim. Só que a gente esquece que Noé era de Adão e Eva. Você vê, acabou toda uma população, né? E aí uma descendência de Adão e de Noé começa. Sim. Foi a parte boa, né? Porque exatamente. Ali ele queria exterminar todo mundo que veio da parte do Caim, porque é dali que nasceu o mal no mundo. E Noé, ele era descendente de Sete. Por isso que eu coloquei isso no começo, porque daí Sete foi quem voltou a ter relacionamento com Deus a partir dali. Então era a parte boa de Noé. Então tinha que começar da parte boa, não da parte ruim. A gente vê a fidelidade de Deus quando ele diz que abençoará até a 1000 gerações daqueles que o temem, né? Então Sete foi o que temeu a Deus, amou a Deus, e aí Deus escolheu na geração dele, um descendente dele para recomeçar, né? Sim. A história, né? Exato. Resetou o mundo, né? Praticamente, né? E aí, então aqui o que eu falei do 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito a arca, né? Então foi depois de 40 dias que ele já estava lá esperando a água baixar. E o que a gente aprende com tudo isso? Quando a gente vê que Noé teve essa obediência, né? A gente aprende que obedecer a Deus te salva. Melhor do que sacrificar. Exato, é a primeira coisa. Exato, Deus te salva em Jesus, salvou Noé. Então Deus, ele te faz prolongar os seus dias na terra, né? Vamos dizer assim, porque somente a graça e a misericórdia dele para nos manter aqui, que se ele quiser, ele faz, né? E a fé de Noé, ela foi demonstrada em tudo isso que ele passou até esse momento. Porque sem a fé, e mesmo seguindo o direcionamento de Deus, provavelmente ele não iria aguentar fazer tudo isso, seguir tudo isso. Porque humanamente é impossível acreditar que daria para construir um negócio daquele tamanho e daquela forma, né? Eu até tinha tirado a foto lá da minha outra Bíblia para colocar aqui, eu acabei esquecendo. João, e é interessante, uma vez eu fui questionado por um empresário se existia mesmo a arca. Eu fui fazer uma pesquisa, e aí eu vi um engenheiro naval, ele projetou
Não, ele projetou, Deus fez, igual, efetivou. para ver se funcionaria, Fez com as mesmas medidas, com tudo. Ele falou assim, só um cara muito entendido poderia dar as coordenadas exatas de tamanho, longitude, altitude, entendeu? Para que ela pudesse flutuar da maneira que flutuou, nas ondas que tinha. Então assim, isso tem, se você procurar na internet, sim, você vai ver lá que o engenheiro na Boyle fez tudo igual para provar que existiu a arca. sim. E tem... Nos Estados Unidos tem, né? Tem um cara que fez uma réplica lá, né? Tamanho real. Eu acho que é. A gente tava vendo esse vídeo. Falei que eu queria. Eu tenho um irmão que mora na Atlanta, ele foi 2 vezes já lá, um espetáculo. Um amigo meu foi também, Eu dominicano. não estava, Legal. sabe? Não lembro lá, mas Tem no tudo. centro dos Estados Unidos é perfeito, é um lugar turístico, com essa arca, do tamanho que é uma réplica, você entra dentro dela, simulação dos animais, tudo, do Dos dia a dia. alimentos. Não lembro qual que é o estado, mas é legal. Certo. Então, a consequência da obediência é a salvação. Noé e a família e os animais foram salvos porque Noé teve obediência. Noé seguiu aquilo que Deus colocou para a vida deles. Então, sempre que a gente seguir e for obediente a Deus, a gente vai ter recompensa. Isso é óbvio, é claro, né? Quando não tem, é porque você fez alguma coisa que não te colocou da forma que Deus esperava. E Deus, ele enviou toda a provisão que eles precisavam para essa viagem. Que até a Bíblia dá esse relato, né? Que tem a questão da comida, né? Ele fala assim, leve com você todo tipo de comida, que é o 6:21. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Então, Deus também já separou toda a comida. Então, se você está dentro do propósito de Deus, daquilo que Deus te pediu, muito provavelmente tudo que você precisar para cumprir aquilo que Ele te pediu, Ele vai te fornecer. Por mais que você ache que vai faltar, porque às vezes é a nossa carne pensando, nossa, no meu orçamento não vai dar, não vai fazer, não sei o quê. Mas não é isso. Deus está te chamando para falar que se você seguir exatamente aquilo, as minhas instruções, vai acontecer o quê? Você vai ter a provisão necessária para passar por aquilo. Mas Ele só te pede que tenha obediência, né? Se a gente for parar e pensar, Deus não pede muita coisa para a gente. A gente que fica inventando. Porque se a gente for pensar nisso... Já pensaram nessa mesma situação na nossa vida? Como seria? Se Deus falasse pra gente, você tem que fazer alguma coisa que fosse contra tudo que existia no tempo que a gente vive, né? Como que seria? A gente iria acreditar, a gente está pronto para acreditar naquilo que Deus quer da gente? A gente está pronto para seguir naquilo que Deus quer da gente? Ele fala o tempo todo. Ele fala para que nós vivamos na contramão do mundo. Então a gente vive isso diuturnamente. A gente tem que viver isso diuturnamente. Se a gente for viver conforme este mundo, a gente não vai estar fazendo conforme a receita que Deus nos deu. Exato. E a gente só está aqui hoje porque Ele permitiu, né? Amém. Glória a Deus. A gente não consegue fazer nada se Ele não deixar, porque Ele pode recolher a gente a qualquer momento, né? Mas se eu vejo que se a gente está aqui hoje, é porque a gente ainda tem propósito na mão dele. Ele ainda quer que a gente cumpra alguma coisa para Ele aqui. Então por isso a gente tem que começar a andar com Deus, ter relacionamento, né? Que sempre que eu tenho oportunidade aqui eu falo sobre isso, né? A questão do relacionamento, porque é isso. Quem tem esse relacionamento com Deus vai conseguir enxergar e fazer as coisas que Deus coloca, né, para a sua vida. E a nossa vida não depende de nós, né? Depende de Deus. Esse é o ponto aqui. O terceiro ponto, ele fala que é uma família abençoada. Então é o Salmo 128, 3-4 e o Gênesis 7. Então no Salmo lá ele está falando o quê? Ele está falando sobre a esposa e sobre os filhos, né? Que a esposa vai ser a videira frutífera e os filhos
né, serão como os rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Ou seja, uma família onde o marido ali, ele é temente a Deus, repassa isso para sua família, a sua mulher, seus filhos, consequentemente, vão estar todos envolvidos nisso, todos seguindo o caminho do Senhor, né? Lógico, em algum momento pode acontecer alguma coisa, pode acontecer, mas a regrinha aqui do Salmo basicamente seria essa, né? Mas a gente sabe que o mundo às vezes inflige algumas situações, né? Coloca algumas situações nas nossas vidas que nem sempre isso acontece dessa forma, né? A gente tem que também pensar que essas coisas podem acontecer. E seguindo a linha do último ponto, então aqui Deus ele faz o quê? Ele abençoa a família de Noé. Porque o Gênesis 7:7 ele fala: por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca e com ele os seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Ou seja, a salvação deles. Salvou ele e a sua casa, né? Então, qual é o ensinamento aqui? Tormentas vão vir nas nossas vidas, né? E que vão bater nas nossas famílias. Pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que não, mas vão acontecer. Deus não está falando que vai ser um mar calmo e tranquilo o tempo todo. Vai ter tempestade, vai ter situação, e é por isso que a gente precisa estar o quê? Seguindo os mandamentos e os princípios de Deus. Porque, até eu brinco, né? Se é difícil sendo crente, imagina não sendo. Porque, às vezes, o mundo dá a falsa percepção de que está indo bem as coisas, mas não é bem assim. Do mesmo jeito que dá e tira, né? Então, a bênção está nisso, na gente esperar no Senhor, porque Ele vai retribuir no seu tempo, trabalhando tudo aquilo que é preciso, da forma que é preciso nas nossas vidas, porque ninguém aqui está pronto para nada, é Deus que vai moldando a gente, capacitando a gente só vai estar pronto o dia que a gente se encontrar com Ele, né? Esse é o dia que a gente vai estar pronto, porque lá não vai ter como a gente não estar pronto, né? E enquanto a gente estiver aqui vai ser isso, a gente vai ter dias bons, dias ruins, mas o que tem que prevalecer é a obediência e o temor a Deus. Amém. Manter firme nisso, né? Porque se a gente fizer diferente, o problema vem, né? Pode ser um castigo, pode ser qualquer coisa, porque é isso. A vida da gente ela tá movida para isso, e a nossa vida depende disso. Se a gente não está seguindo Deus corretamente, como que a gente quer receber as bênçãos? Como que a gente quer receber aquilo que Deus prometeu aqui nesse salmo aqui, se às vezes a gente não está seguindo aquilo que Deus quer? Porque a gente não é perfeito, né? A gente faz as coisas, a gente está vivendo, a gente está fazendo as coisas, se envolvendo em situações, mas nem sempre a gente está agradando a Deus, né? Por isso que a gente precisa estar sempre se analisando e verificando se o que a gente está fazendo está agradando, se tá sendo coisa que vai trazer essas bênçãos. Porque não adianta eu querer a bênção lá na frente se no meio do caminho eu estou fazendo tudo errado e não me arrependi. No meu Metalanoia, que a gente falou no grupo, né? Porque é isso, eu tenho que me arrepender e voltar para Cristo. Não posso ficar fazendo as coisas do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo, porque não vai dar certo, né? Então a bênção vem se eu seguir corretamente aquilo que Deus está pedindo de mim. E aí, para saber o que Deus está pedindo, é aquilo, né? Eu tenho que estar em contato com Ele, né? Senão eu não vou saber. Que é igual num trabalho. Se eu estou num trabalho, eu não sei o que tenho que fazer. Com quem eu tenho que falar? Eu tenho que falar com o meu chefe, não tenho? Então, Ele que vai me dar a coordenada. Aqui é a mesma coisa. Quem vai te dar a coordenada é Deus. E se você não consegue se achegar a Ele, falar com Ele e conversar com Ele para que Ele te mostre o que você tem que fazer da sua vida, você não vai conseguir fazer, né? Então, esse é um ponto aí para a gente se atentar. E será que a gente está vivendo de fato o evangelho que a gente tem ouvido?
né? Porque a gente ouve tantas palavras, tantas mensagens, né? Falando sobre essas coisas de obediência, de santidade, de uma vida voltada para Cristo, mas a gente está vivendo isso, né? A gente está seguindo aquilo que Deus tem mandado para nós. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar nesses dias. Se a gente está fazendo as coisas da maneira correta. Será que a gente está recebendo bênção, mas também está reclamando para Deus? Por que não veio mais? Né? Porque às vezes Deus ele vai te dar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Então às vezes a gente está recebendo bênçãos e está negligenciando isso. Que é até um exemplo que eu peguei aqui para colocar, é o quê? O povo no Egito. Saiu do Egito, tinha lá o maná todos os dias, não precisava fazer nada. Deus dava todos os dias o que eles precisavam para comer e para se sustentar. Mas e aí? Ah não, mas lá tinha não sei o que, tinha carne, tinha aquilo, tinha aquele outro. Mas Deus, ainda na sua misericórdia, foi lá e ainda deu as codornizes para eles, né? Porque o que a gente precisa pensar aqui é se a gente não tá sendo ainda escravo daquilo da onde a gente saiu. Porque muitas vezes a escravidão no pecado faz com que a gente não enxergue as bênçãos que Deus coloca nas nossas vidas. E a gente sempre quer mais e mais. Então a gente precisa parar e analisar se a gente não está com saudade do que viveu, do cativeiro. Porque o que acontece? Se eu fico com saudade dessas comidas, né, vamos dizer assim, eu estou vivendo aquilo ainda. Eu não estou vivendo o que Deus quer que eu viva, né? Então é importante pensar nisso. Deus quer mais de você e de mim. Então o que a gente está esperando, né, para fazer? Então a gente precisa pensar nisso, né? E tem tantas outras pessoas aí, né, que na Bíblia que fala sobre obediência e fé, né? Que até em outras oportunidades dá para abrir outras famílias aí que também tem isso. E o último ponto que eu queria colocar é paz e prosperidade, né? Então, o Salmo 128, 5 e 6, ele tem uma promessa: que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. E aí, Gênesis 9:1, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Aqui, Deus está fazendo uma aliança com Noé. Depois que tudo acabou o dilúvio, no capítulo 9, Deus constitui essa aliança com Noé e seus filhos, dizendo para eles que a partir dali, eles têm bênção por tudo aquilo que eles passaram e fizeram. Então você vê, é uma trajetória, né? Você vai, passa por diversas situações, por provações, por coisas, e aí depois vem a bênção. Mas a bênção vem depois do quê? Depois do dever cumprido. Às vezes a gente quer a bênção antes do dever cumprido também. E também não é assim. Então esse também é um ponto interessante. E há alguns comentaristas sobre esse salmo, eles falam que esses dois últimos versos, eles são a recompensa, né? Uma promessa e uma recompensa de Deus para a gente. E da mesma forma que o salmista concluiu esse salmo, Deus vem fazendo essa aliança com Noé e a sua família, porque eles foram tementes a Deus e seguiram o seu direcionamento. E a fé e a obediência nesse processo é importante. E não só no processo de Noé, mas no nosso processo, né? Porque a gente tem que pensar assim: se eu não fiz, por que eu tenho que ter alguma coisa, né? Aquele famoso, né? Tem que fazer por onde? E é exatamente isso. Se eu cumpri com aquilo que me foi pedido e solicitado, eu vou o quê?
Eu vou ter essas recompensas. Eu vou viver aquilo que Deus tem para minha vida. O extraordinário de Deus, né? Que a gente sempre fala sobre isso, né? Que Deus tem essas coisas. Mas para viver esse sobrenatural de Deus, tem que ter obediência. Porque Deus, ele pode fazer tudo na nossa vida. Mas depende da gente estar pronto para responder ao que Ele quer da gente. E às vezes a gente não está pronto. E aí, o que a gente precisa fazer é o quê? Pedir para que Ele nos capacite para isso. Porque nem sempre a gente vai estar pronto. E isso é importante. E não é errado não estar pronto. O errado é você saber que não está pronto e não fazer nada para mudar. Não fazer nada para entrar no eixo, né? Porque se Deus te pede para fazer A, B e C e você fica fazendo D, E e F, alguma coisa está errada no meio do caminho, né? Então a gente precisa estar atento a isso, para que essas coisas não fiquem martelando na nossa vida, né? Porque depois é aquilo, a gente vai falar, pô, mas Deus não está olhando para mim, Deus não está vendo as coisas, Deus não quer saber de mim. Mas por quê? Porque eu continuo negligenciando aquilo que Ele me pediu. Então a bênção é isso. Eu sigo aquilo que Deus me pediu, eu obedeço, faço tudo aquilo e depois eu recebo, né? Se eu precisar receber antes, provavelmente Deus vai me dar antes. Mas a regrinha não é muito assim. Tem que fazer para acontecer. E a gente precisa, não sabendo fazer, ter o quê? O Espírito Santo na nossa vida. Colocar Ele na nossa vida. Porque Jesus não falou lá que Ele ia deixar o Consolador? Né? Então, a gente tem que envolver o Espírito Santo, tem que envolver nas situações, porque Ele precisa estar junto com a gente, nos capacitando, nos guiando. A gente tem que saber ouvir a voz de Deus, né? Porque o diabo, quando a gente está com a guarda baixa, o que ele faz? É dardo. Ele vem aqui e coloca uma palavrinha na sua cabeça, como se tivesse vindo de você mesmo. E você, se você não está atento, essa palavrinha você vai achar até que foi Deus que te colocou, né? Mas e aí? Foi Deus? Eu estou seguindo o caminho de Deus para que Deus esteja falando comigo dessa forma? Pode ser que não. Então eu preciso estar atento a isso. E o mundo sempre vai deturpar as coisas que Deus faz, né? E inclusive, né, se a gente for pegar o símbolo da aliança de Noé com Deus, o que o mundo fez? Né? Então a gente tem que ter isso. Sempre vão querer distorcer, sempre vão querer mudar. Mas a gente tem que seguir firme naquilo que é reto, para a gente ser justo, né, e obediente a Deus. E a justiça aqui, né, quando ele fala que não era um homem justo, é justiça não dos homens, é a justiça de Deus, né, que isso também é importante, porque a nossa justiça é ir para cima, né, é briga, é confusão, e nem sempre é isso. Então eu queria encorajar todo mundo a ficar firme na palavra, né, e obediente a Deus, porque é isso que vai nos fazer ter as recompensas e ter uma vida digna aos olhos de Deus, né? Amém. E para concluir, eu só queria deixar o Hebreus 11:7, que ele fala aqui: pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então Deus, ele quer que a gente faça igual Noé. Ele está falando o que aqui, o autor de Hebreus? Ele fala exatamente aqui, ó: divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Então, ele não imaginava nada que ia acontecer. Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus que a gente não faz ideia de quando nem como vai acontecer. Mas a gente precisa estar firme nela, para que exista salvação, inclusive, né? Que é o que ele fala aqui. E aí eu vou deixar só mais um último aqui. Aí eu não vou ler não, mas para a gente fixar aí para esses próximos dias.
um pouco sobre fé e obediência, um impacto na minha família e confiança na fidelidade de Deus. Acho que são coisas que a gente precisa pensar com base nessa mensagem. Amém? Amém.